Eu, eu estou muito mexida na manhã de hoje, porque, assim, essa situação da gente poder conviver com pessoas que a gente não conhece, né? Me lembra muito a questão da sala mediúnica, né? A pessoa vai ali, a gente ouve a voz, sente as dores, sente as angústias, ou o contrário também, a gente sente as alegrias, as consolações, e ela passa e deixa algo dela nas nossas vidas, né? Então, essa manhã, se eu começar a derreter, vocês não se importem, não, foi porque eu estou muito mexida com essa nova possibilidade de amizades, né? Da gente estar convivendo com, entre aspas, com pessoas que são irmãs de ideal, são irmãos da fé, na, nas aspirações, e que, no entanto, a gente, nesse momento, a gente abre essa janela, né, de possibilidade para confraternizar, para aprender juntos. Então, assim, estou muito mexida com esse convite, que eu acho, assim, estou considerando muito especial essa oportunidade de estudar e de aprender junto. Muito obrigada por esse carinho, né, do convite. Então, falando, eu trouxe aqui algumas. Esse livro ele é muito interessante e assim a gente vê que ao longo do tempo ele vem deixando suas marcas, né? Ele teve essa primeira capinha azul. Quando eu comprei, ainda era essa capinha verde, e agora eu vejo vocês utilizando mais essa capinha da máquina, né, de escrever. Então, assim, eu quis trazer também esse fato histórico, né? E sobre Humberto, particularmente, eu tinha uma certa antipatia do Humberto, porque toda vez que eu via ele com esse uniforme da Academia Brasileira de Letras, eu ficava assim, nossa, mas que metido, mas que empolado, né? E tudo, a gente tem essa coisa de julgar o outro, né? Assim que a gente vê, a gente tem essa coisa de julgar o outro. E também, quando eu comecei a ler Humberto de Campos, eu tinha o quê? 19 anos, né? Então, nessa fase, a gente é muito crítico, né? Assim, a gente às vezes não para muito para pensar no outro, né? Então, assim, é, já pensando nessa capa, nesse rapaz, então a gente pensa assim, né? Que quais então são os autores? Apesar de que a gente já conhece, mas eu acho que é interessante a gente só lembrar quais são os autores, né? Então a gente tem por autor o nosso Chico, Francisco Cândido Xavier, a partir da sua mediunidade, a gente não pode deixá-lo de fora nessa manhã de hoje, e também o espírito Irmão X, né? Aquele que para nós é conhecido como o nome de Humberto de Campos, cabe a ele então essa autoria intelectual. E o Irmão X, ele é assim, à medida que eu fui lendo e conhecendo um pouco mais, eu peço até desculpas a ele, porque no início eu pensava essas coisas dele, né? Que ele era empolado, metido e tal, mas aí a gente vai, quando ele era encarnado, ele escrevia sob a alcunha de XX, né? E enquanto ele escrevia sob esse pseudônimo, ele era muito ácido, ele era muito crítico, né? Ele denunciava muito essas questões dos desmandos todos, né? Então, quando ele vem como irmão X, ele deixa então ele deixa de fora um dos X, acho que também até para como um gesto de humildade, dizendo que eu diminuí, porque importa que o Cristo cresça, né? Então ele se diminui para apenas um X, e ele é esse rapaz que, quando o Chico escreve Parnaso de Além Túmulo, ele, ele é convidado para observar se realmente aquilo procedia, até que ponto poderia ser levado em consideração, se era verdade ou não. Então, ele analisa a obra de Chico. E quando ele desencarna, é muito interessante que aí, após pouco tempo, poucos dias, né?
3 meses para a gente é poucos dias, né? 30 dias é pouco, um mês é poucos dias, enfim. Poucos dias depois do desencarne, quem está lá nas portas da mediunidade de Chico? O nosso irmão Humberto, né? Então ele é uma pessoa assim que ele faz uma transformação muito rápida, né? E por isso, bom dia, Nery. Não. Então, assim, ele faz essa transformação muito rápida. E, e só para deixar mais claro que esse uniforme não tem nada a ver com a personalidade dele, é que de todas as pessoas, de todos os espíritos que psicografaram pela, pelo médium de Emmanuel, ele foi o único que Emmanuel não prefaciou as obras. Então, assim, isso demonstra a acuidade, a seriedade, a humildade, as virtudes desse espírito, né, para com a mensagem e o evangelho de Jesus, né? Então, assim, juntos eles grafaram mais de 12 livros, né? Mais de 12 obras. E nesse momento eu dou destaque somente para aquelas com as quais estou mais familiarizadas, né? Seja pela leitura, seja pelo uso como fonte de pesquisa. Então, eu gosto muito de Crônicas de Além Túmulo, recorro demais a Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Boa Nova, então, é a gente parando de estudar e recomeçando, né? Novas mensagens, Luz Acima, Contos e Apólogos. E agora estou encantada, né? Porque a Boninha me convidou para estudar Contos e Contos. Então, eu estou encantada com esse reencontro com essas velhas histórias, né? E então, assim, em se tratando do estudo em si, eu sei que já é do conhecimento que eu acabei de falar, é do conhecimento de todos, né? Mas é bom a gente relembrar para que a gente, nesse momento que a gente vai falando sobre essas personalidades, a gente vá fazendo como que uma invocação desses espíritos para eles estarem conosco e nos ensinando coisas a respeito das suas obras que a gente às vezes passa despercebido ou que eles, se eles não puderem vir, porque também é questão de merecimento, que eles possam enviar alguém é, do seu grupo de trabalho, do seu grupo de relações, para que venham nos preceder nesse estudo na manhã de hoje, né? Então, por isso, essa introdução, que às vezes parece longa, mas eu acho necessária para que a gente, com esse amor, com esse carinho, com essa fala, a gente possa também convidá-los para estar conosco, né? Então, essa obra, ela relaciona experiências. Desculpa, gente, eu falei para vocês que eu estou mexida, né? Então, assim, essa obra, então, ela relaciona experiências a partir de contos diversos da vida cotidiana, em face do nosso despertar para o conteúdo elevado daquilo que ainda hoje a gente continua crendo e vendo como a boa nova de Jesus em nossas vidas, né? Apesar de que há 2000 anos Jesus trouxe o seu evangelho, cada manhã que a gente acorda, é como se, quando a gente se lembra de Jesus, é como se continuasse sendo a boa nova, a melhor nova que a gente possa ter durante o dia, né? Então, talvez por isso, ao ler essa obra, né, Pontos e Contos, a gente se identifique tanto com a sua mensagem, né? Porque aqui o Irmão X, ele aborda de tudo um pouco a partir da perspectiva de inquestionável valor moral, ao tratar de temas que abordam saúde, mediunidade, obsessão, paciência, religião, religiosidade, espiritualidade, isso tudo numa clara intenção de nos mostrar que a morte física não é o fim, mas a continuidade da vida. Assim é que Irmão X, embasado na boa nova de Jesus, nos convida a despertar espiritualmente nessa manhã de hoje, de domingo, né? Para a observância do preceito que orienta vigiar, orar, a fim de que não, a fim de que, a fim de que saibamos bem direcionar a nossa conduta cotidiana, de modo a alinhar a minha conduta com a conduta de Jesus, daquele que é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a nós para nos servir de guia e modelo. Assim, né, sem maiores delongas, eu pediria aos meninos, ao moderador, né, que ele começasse com a primeira transparência para a gente
começar, então, de fato, a ler, né? Então, nos primeiros tempos da Boa Nova, nos primeiros tempos da Nova Fé, Aureliano Correia regateava as manifestações entusiásticas. Dizia: sou espírita, exclamava convicto. Pertenço às fileiras dos discípulos sinceros da nova revelação. Tenho a minha tarefa a cumprir. O rapaz, então, vivia embriagado de júbilo. Comparecia pontualmente às reuniões doutrinárias, comentava ardoroso os ensinamentos ouvidos, expunha projetos grandiosos relativos ao futuro. E assim, o material de trabalho do Humberto, do irmão X, é a língua. Sendo a língua o seu material de estudo, nada nele é por acaso, nada nele é solto, é aleatório. Só por curiosidade, depois vejamos o significado, não vou me estender, porque eu já me estendi muito na introdução, mas depois vejamos o que significa, o significado do nome Aurélio, Aureliano. Então, só para a gente ter mais essa noção de como tudo aqui é pensado para fazer esse despertar do senso moral em nós. Então, no presente, o nosso amigo Aureliano Correia, ele andava extremamente entusiasmado. Sou espírita, né? Ele se sentia discípulo sincero, vivia embriagado de júbilo, pontualidade, participatividade, projetos para o futuro. Ele pensava em fazer 1000 coisas da própria cabeça. O que me faz recordar, né, o início da missão de Paulo de Tarso, quando, do primeiro contato com Cristo, ele reconhece, então, a amplitude e a representatividade daquele evento para a sua vida. E a primeira coisa que Paulo questiona é: Senhor, o que queres que eu faça? Então, assim, às vezes a gente a gente é convidado para uma determinada atividade e a gente já vai começando a fazer coisas da nossa cabeça, né? Ah, isso aqui poderia mudar, isso aqui poderia ser substituído, poderia começar isso aqui. Então, às vezes, a gente desvaloriza, a gente desprestigia o trabalho de todos aqueles que vieram antes de nós, né? E já começamos a querer colocar planos na casa espírita, sem às vezes sentar e conversar com os mais velhos, com aqueles que abriram as estradas, né? Então, nesse exemplo de Paulo, cabe muito na minha vida, né? Sempre que, às vezes, eu me deparo com uma nova atividade, né, de questionar. Porque todas as vezes que eu fiz da minha própria cabeça, no final eu acabei chorando. Né? E aí é interessante que a gente veja o que Jesus fala para Saulo, né? Que nesse momento não era Saulo, né? Então Jesus responde a ele, contemplando o mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal, em seu nome, ele esclarece generosamente: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te serás dito o que convém fazer. Esse trecho eu tirei do capítulo 10 do livro Paulo e Estevão, né, no caminho de Damasco. Por quê? As coisas que Jesus vai falando para a gente, as missões, é aos poucos, né? Primeiro, entra na cidade. Então, a gente entra em convívio com as pessoas da casa espírita, a gente entra em convívio com as pessoas do trabalho, a gente entra em convívio com as pessoas da família. E naquele momento ali, a gente só entra, observa, espera as novas orientações de Jesus, né? Porque ele vai falando para a gente aos poucos, né? Ele não nos sobrecarrega com a missão toda, né? Ele vai sentindo como que a gente vai se relacionando com os lugares, as pessoas e as circunstâncias a fim de que possa nos pedir novas coisas, né? Então, enquanto eu lia esse momento aqui, eu pensei muito, porque eu me vi muito retratada nessa história, né? E eu quero agradecer, porque assim, parece que quem escolheu esse capítulo sabia muito das minhas dificuldades em relação ao Evangelho de Jesus, a esse desejo de seguir fazendo o que Jesus gostaria que eu fizesse, porque mesmo a gente não sabendo, né, porque Jesus faz isso propositalmente, né, ele não fala para a gente o que a gente tem que fazer, a gente é que tem que ter essa sensibilidade de no dia a dia ir sentindo, né?
Então, continuando nossa leitura, ele diz assim, em, ah, instituir a próxima, por favor? Isso, aham. Instituiria núcleos da fé viva, disseminaria fundações de amor fraternal, afirmava sem medo a nova atitude e prometia realizações seguras e generosas ao espiritismo na política, na filosofia, nas artes, nas ciências, trabalharia sem cessar, dizia ele, e criaria diretrizes novas e edificações mais sólidas para o espírito humano. Continuava atravessando a região de entusiasmo fácil, quando certa noite, no parcial desprendimento do sono, foi convidado à presença de um de seus orientadores espirituais, porque ele assim, ele entrou na cidade, mas ele não parava de arquitetar, ele não parava para ouvir no silêncio do seu coração o que Jesus gostaria dele, né? Então a espiritualidade amiga, ela chega assim, né? Porque para os futuros ele pensava em muitas coisas, contudo, é, quantas vezes nós mesmos agimos assim, né, diante da nova frente de trabalho? Mesmo Paulo de Tarso, diante da luz do Evangelho de Jesus, ousou passar os pés pelas mãos. Vocês se lembram, né? Quando Paulo, então, ele encontra Ananias, e Ananias, eles fazem aquela amizade, logo que Paulo ouve aquela voz amorosa de Ananias, ele já esquece todo o desejo de perseguição, né? Eles se tornam amigos. Então, ele ele quer, então, diante daquela luz tão grande, né, tão pacificadora, tão generosa, ele queria, naquele afã, já pegar e sair falando para toda a Judéia, né, daquilo que ele acreditava ser a luz do mundo, né? A luz mais clara que o mundo já pudesse ter visto era o Jesus, era o Cristo Jesus. Então ele tenta fazer isso já sem nenhum planejamento, assim, sem nenhum planejamento alinhado com o planejamento do Cristo. E aí é esse momento em que Jesus convida ele a entrar no seu próprio deserto interior, a fim de reavaliar, né, todos os seus planos e realinhá-los com os planos maiores que Jesus tem para cada um de nós. Porque, assim, quando a gente entra no deserto, às vezes a gente chora, desespera, fala que está sozinho. Não, mas o deserto é um lugar, como o Rossandro Klingen fala, é um deserto que a gente entra sozinho. Nem Deus entra conosco, porque Deus já está lá, à espera de nós, para nos consolar, para nos esclarecer e para nos apontar, olha, aconteceu tal coisa, assim, assim, assim. Então, ele vai pontuando o momento do deserto, que seja uma doença, uma dor, uma perda, uma desilusão. Tudo são desertos que a gente passa nas nossas vidas para que a gente possa reavaliar, né, e realinhar o nosso plano de vida ao plano de vida traçado por Jesus. Né? Então, nesse momento que o Aureliano Corrêa ele é convidado, então, para em sonho ter esse encontro com esse mentor espiritual, então é o momento de realinhar, né? Realinhar o meu plano. Poxa, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou sendo over, eu estou sendo demais para os meus irmãos de caminhada espírita, eu estou sendo over para minha família, para o meu local de trabalho, para os meus amigos, né? Então, é esses momentos. Por isso também a importância de sempre antes de dormirmos, direcionarmos, né? Senhor, faça uma prece, né? Tenta se alinhar, tenta se ligar com a espiritualidade amiga, com, com o mentor espiritual, com Jesus, com o Papai do Céu, enfim, o nome que a gente queira, é, que a gente tente, né, essa conexão a fim de que a gente venha sempre passar por essas orientações. Então, no próximo slide, ele vai dizer assim, né, esse mentor espiritual, esse companheiro, né, vai dizer então que, ou melhor dizendo, Humberto de Campos diz que o companheiro exultava. A entidade amiga falou carinhosamente depois de abraçá-lo. Aureliano, que o Senhor te abençoe as esperanças de redenção. Teu caminho cobre-se agora de júbilos santos. Guarda, meu amigo, a divina lâmpada no teu coração. A bênção do Eterno Pai segue tuas aspirações de progresso.
Sê bendito e feliz, meu filho. Teu ideal de crente fervoroso será uma roseira florida no jardim do Mestre generoso, e o perfume de fé em teu espírito idealista. O rapaz chorava de contentamento e emoção. E quantas vezes a espiritualidade chega, né? E fala conosco, né? Da nossa fé, fala das nossas virtudes, fala o que está dando de certo, né? E a gente fica tão feliz, né? Quantos de nós não desejamos essas falas motivadoras acerca da nossa própria persona? Mas a gente pode perceber que a espiritualidade é sempre assim. Ela valida toda e qualquer ação positiva do bem, né? Qualquer passo que a gente faça em relação a Jesus, na direção de Jesus, nós somos, então, valorizados. Mas nunca mas eles nunca só elogiam, né? Se eles estiverem só nos elogiando, alguma coisa está errada, né? Então, pelo fato de muitas vezes a gente estar cego para o que realmente importa, Jesus nos convida e envia amigos espirituais, assim como enviou Ananias, o sapateiro de Amaús, a dizer-nos: Jesus, você se lembra da frase que Ananias fala para Saulo, nesse momento ele ainda é Saulo, né? Jesus mandou-me justamente para que tivesse de novo o dom da vista. Né? Quantas vezes a gente está no caminho, crente, crente no caso de crendo-se, né? Crendo-se certo no caminho. Mas às vezes a gente está igual o Haroldo Dutra Dias, né? Um elefante no jardim. A gente quer colher uma flor, mas para colher essa flor, às vezes a gente faz tanta, destrói tudo à nossa volta, né? Então, seguindo no próximo slide, isso. O sábio mentor prosseguiu calmo e bondoso. Atingirás a praia sublime da paz consoladora, e o seguro na terra firme seguro na terra firme das convicções sadias, observarás espiritualmente de longe o oceano revolto do mundo. Embora continues em serviço de abnegação ativa, a benefício dos nossos irmãos encarnados, aflitos e vacilantes na grande jornada, através das ondas vorazes da ilusão, receberás consolações celestes. Já fiz café, viu, Valéria? Já fiz café. Vorazes da ilusão, receberás consolações celestes ao contato dos amigos espirituais que te esperam, deste lado da vida. Reconhecerás a profunda alegria da luz eterna no tabernáculo do crente. Gente, esse sábio mentor, ele esclarece que, ainda que na tarefa do Cristo, na parte que cabe a cada um de nós auxiliar e socorrer, ainda que nesse momento a gente esteja imerso nas aflições do mundo, cabe a nós não descermos de vibração, né? Que mesmo nesse momento nós continuamos amparados pela espiritualidade amiga de modo a continuar socorrendo, sem baixar a sintonia, né, ou a vibração do socorrido. É como André Luiz diz lá no livro Os Mensageiros, né? Tudo passa pelo cérebro do homem, né? Tudo é questão de sintonia. Não é porque a gente está socorrendo aos aflitos, socorrendo aos desesperados, que a gente tem que descer e se afligir e se desesperar com ele. Né? Então, era mais ou menos isso que Aureliano, que esse mentor espiritual fala, que mesmo passando por essas dificuldades, né, ele seria socorrido, desde que ele não baixasse a sintonia. Né? Esse espírito amigo, ele vai dizer ainda que, para que a gente siga crendo naquilo que Jesus exemplificou, porque se a gente tiver essa crença do tamanho de um grão de mostarda, auxílio não haveria de nos faltar. Mas provavelmente, da mesma forma como Aureliano está sendo socorrido nesse momento, a espiritualidade amiga nos socorre através, porque Alta de Souza vai dizer que a voz de Deus ela é peregrina, ela fala pela boca de um mendigo, ela fala pela boca de uma criança, fala pela boca de um palestrante, fala pela boca de um cantor, enfim, de uma poesia. Né? A voz de Deus ela é peregrina e ela sempre nos alcança.
seja na felicidade, na dificuldade, na dor, na doença, enfim, em todas as vezes que a gente se coloca na posição de ser uma mão na seara do Cristo, né? Um trabalhador na seara do Cristo, ele também está ali nos socorrendo, nos amparando. Né? Então, o mentor espiritual vai continuar dizendo: as dificuldades na terra surgirão aos teus olhos na qualidade de benfeitoras. No seio das lutas mais fortes sentirão o beijo caricioso da amizade dos servos glorificados de Deus, invisíveis no mundo aos olhos materiais. Cada dia será uma taça de oportunidade bendita ao teu coração, e cada noite um parque de claridades compassivas, onde meditarás nas dádivas celestes, entre a alegria e o reconhecimento. Né? Aí, quando falou nesse momento, eu lembrei, eu gosto muito da irmã Rosália, lá quando ela vai falar sobre a caridade material e a caridade material, ela fala assim que as dificuldades, né, são geralmente oportunidades benfeitoras em nossas vidas, né? Que a caridade moral, ela consiste em nos suportarmos uns aos outros, em saber calar, saber fazer-se surdo, não ver o sorriso desdenhoso, não se incomodar com as faltas alheias. Ela vai dizer que tudo isso é caridade moral, né? E ela diz que suportarmos uns aos outros, né? De início a gente começa suportando, não só suportando uns aos outros, mas suportando também as adversidades, as dificuldades que nos venham, né? Por fim, a gente já passa a ver virtude, a gostar, e por fim, a gente já passa a amar. Cáritas também vai falar nesse capítulo que quando ele vai falar sobre essas dificuldades, desculpa só um momento. Ela vai dizer assim, né? Mas se peço, também dou muito, e vos convido para um grande festim e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como ela é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide, colhei. No lugar dos ramos que lhes arrancares esses frutos, porém todas as boas ações que fizerdes e levarei a árvore a Deus. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela via da salvação, porque sou a caridade. E às vezes, na hora das dificuldades, a gente esquece essas situações, né? Então, continuando, o narrador vai dizer que, ou melhor, o mentor espiritual vai dizer: alcançarás o bem-estar de quem encontrou o amor universal. Diante dessas dificuldades, ele vai dizer que a gente haverá de encontrar o bem-estar de quem encontrou o amor universal, a compreensão de todos os seres e o respeito de todas as coisas. E venturoso estarás a caminho de esferas iluminadas, à distância dos círculos inferiores da carne, seguindo com Jesus, amparado por seu divino amor. Tem uma música do Seminário Líturgo Musical, O Brasil, Coração do Mundo, que ela diz assim, é uma música que, quando eu ouvi a primeira vez, mexeu muito comigo. Desculpa, gente. Ela diz assim: navega, fiel marinheiro. Acho que todo mundo que ouviu esse litero musical ficou com esse refrãozinho na mente, né? Navega, fiel marinheiro, até a outra porta do mar. Navega, fiel marinheiro, pois vento não há de faltar. Desculpa, minha voz está muito ruim e eu também não tenho ritmo, né? Nem melodia. Mas, enfim, a música fala isso, né? Assim é conosco, né? Sigamos em meio às lágrimas e aflições. É isso que o mentor espiritual tá dizendo, né? Que a gente siga, mesmo em meio às aflições nossas ou dos nossos pares, pois é em momentos assim, né, de dificuldades, de desdobramentos, que sempre haveremos de sermos consolados, esclarecidos pelos amigos espirituais. Então, o mentor continua dizendo que gente, desculpa, minha garganta está muito ruim. Mas isso, esse slide, isso mesmo.
Enquanto a entidade fazia súbita parada, sentia-se Aureliano, então ele ainda estava naquele enlevo, né? O mais feliz dos homens. Seria o aprendiz superior, o discípulo dileto do Cristo. Não cabia em si de satisfação. O orientador devotado, porém, quebrou a pausa longa e tornou a falar. Mas, sempre tem um mas, né, gente? Sempre tem um porém, contudo, todavia. Então, o mentor espiritual vai dizer: mas, como sabes, Aureliano, não existe concessão sem responsabilidade. Vocês se lembram? Concessão, a mãe do Lísias, ela fala isso lá no nosso lar. Vocês se lembram dessa partezinha? Né? Tudo que Deus nos concede é objeto pedagógico, né, de ensino. E esses objetos pedagógicos não chegam até nós gratuitamente, né, ou só para a nossa felicidade, ou para nos distinguir, ou nos colocar num pedestal diferenciado dos outros filhos de Deus. Né? Ela vai dizer que toda concessão, ela exige, então, algo em troca. Né? Alguma coisa darás de ti mesmo para receberes tantas bênçãos. Só continuando, para que te integres na posse definitiva de semelhante tesouro, é necessário que abandones a caverna dos instintos inferiores e que sejas um homem renovado em Cristo Jesus. Não poderás perder o mestre de vista procurando seguir-lhe os passos, desde a manjedoura de submissão a Deus até o cuspo irônico para o povo de Jerusalém. Então, tem duas situações muito interessantes que vale ressaltar nesse momento, né? Que às vezes a gente romantiza um pouco a manjedoura, porque a manjedoura é o nascimento de Jesus, foi honrado, passou a ser um lugar de deferência para nós cristãos. Mas antes, a manjedoura era o lugar dos detritos, né? Da comida, da lavagem, dos restos, né? Que alimentaria o outro. Então, Jesus, ele se faz também desse alimento que vai alimentar o outro, né? E ele diz que desde a manjedoura até o cuspo irônico. Quando foi que Jesus foi cuspido ironicamente? No momento da crucificação, né? Então ele vai dizer aqui, Humberto de Campos vai relembrar para a gente, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Né? Então, que a gente vai ter dificuldades? Vai. E a gente vai chorar? Vai. Por quê? Porque é exemplo do Cristo, né? Jesus enfrentou muitas dificuldades. Jesus não se envergonhou de chorar. Mas nesse mesmo momento que Jesus chora, Jesus pede também ao Pai o auxílio, né? Então é isso que eu queria destacar só nesse trechinho aqui, e aí continua a história, né? A fim de que encontres no Calvário o caminho da ressurreição. Gente, a gente encontra o Calvário no caminho a gente encontra a ressurreição no Calvário, é na dor, é na dificuldade. E às vezes a gente fica procurando a redenção na alegria, no riso, na facilidade, na, no momento em que todo mundo tá sorrindo uns para os outros, está se abraçando na casa espírita, a gente quer redenção aí. Mas a redenção que a gente encontra é no momento em que está todo mundo sendo espírita de bico, brigado, reclamando de uma coisa, um quer uma coisa, outro quer outra, a gente ser, nesse momento, o ponto de pacificação, né? O ponto de união, o olhar, o sorriso, o abraço de deixa disso. O que o Cristo espera de nós? O que o Cristo exemplificou? Se fosse Jesus, nesse momento, nessa contenda, como você agiria? Né? É chamar o Cristo, que é esse modelo de conduta para todos nós, para todos os momentos do nosso existir, inclusive os momentos de Calvário. Né? É indispensável seguir Jesus e alcançá-lo, né? No monte do testemunho diante dos homens. A gente precisa, então, alcançar Jesus. É difícil. Não é impossível. Porque eu acredito que é esse o caminho, né? Todos nós virarmos Cristos um dia. Porém, a gente só começa se a gente só o alcança se a gente dar o primeiro passo, né? Em um mundo de provas e expiações, a gente não existe predileções entre as ovelhas que o Cristo conduz.
E nesse momento é muito interessante, gente, desculpa, eu tenho até que horas, eu falo demais, mas nesse momento, assim, vocês vão sempre me dando uns toques, viu? Vou dar uma olhadinha aqui no que diz o chat, mas aí vocês podem abrir o microfone e falar, Elis, 2 minutos, 5 minutos, tá? Por favor, porque eu falo demais, né? Porque é tão bom quando a gente se encontra para falar da boa nova do Cristo que a gente fica, né? Enfim, que a gente se lembre, nesse momento, da questão da moeda. Vocês se lembram? Da questão do denário? O, no final, o contratante, lembra lá da parábola da vinha? Que no final, o senhor da vinha, que saiu a contratar, ele paga a todos um denário, uma moeda, dizendo para a gente uma lição muito importante, que não importa o trabalho que a gente faça, é de gari, ou é de presidente, é de cozinheiro, é de enfermeira, é de médico, é de cientista, no final, todos nós haveremos de receber uma moeda, dizendo então que para Deus somos todos filhos, amados da mesma quantidade, valorizados da mesma quantidade, queridos da mesma quantidade, cuidados da mesma quantidade. Não tem o mais especial, não existe predileção, né? É só a gente se lembrar da parábola da vinha e a gente vai então entender que somos todos iguais, temos todos o mesmo valor. Então, continuando, ele vai dizer: é da suprema obediência ao eterno Pai, serás bafejado pelas harmonias celestes. Entretanto, não te poderás esquivar aos sacrifícios terrestres. Receberás a tranquilidade que excede a compreensão das criaturas. Gente, a tranquilidade que excede a compreensão. Eu fico, eu fico assim pensando o dia que a gente vai ter essa tranquilidade que excede a nossa compreensão. Né? Todavia, para que isso se verifique, é indispensável te arrependas do passado delituoso e creias na tua sublime oportunidade de hoje, negando-te a alimentar o homem velho que ainda te domina o coração. E a gente pensa assim, nesse momento, né? É, é necessário que te arrependas. E o livro dos Espíritos vai dizer para a gente o que é, em que consiste o arrependimento, é, o perdão, a reparação. Eu esqueci de trazer essa anotação, eu tive Covid por algumas vezes, e aí a minha memória está assim, meio que pulverizada, né? Mas, assim, eu acredito que todos nós aqui devemos nos lembrar o que fala o livro dos Espíritos a respeito do arrependimento, que não vale só a gente se arrepender. Ah, arrependi, tá, tô salvo. Ah, me arrependi, tá. Os Espíritos vão passar uma borracha apagando tudo isso. Não, é preciso que eu haja, né, em benefício de mim e daqueles que eu prejudiquei, né, que a fé sem obras, ela é morta, né? Então, o arrependimento, ele envolve é, a percepção do erro, o movimento em relação à reparação, né? E depois eu passar de novo por aquela situação para ver se eu de fato aprendi a lição, né? Então, suportando a luminosa cruz dos teus serviços de cada dia, acompanhando aquele que nos dirige os destinos desde o princípio. Ganharás a luz, Aureliano, mas é indispensável que expulses as sombras que te rodeiam. Atingirás a esfera superior. No entanto, é preciso que te retires das zonas mais baixas dos vastos caminhos da vida. Não temas, porém, meu filho, Jesus não desampara a boa vontade dos homens. Nesse íntere, no, desculpa, nesse instante, Aureliano acordou muito pálido. Aquela advertência calara-lhe fundo. Sentia-se desapontado. Estimava o entusiasmo, as vibrações festivas, os rasgos da palavra, mas não se lembrava ainda do campo da responsabilidade dos serviços inevitáveis. Queria uma doutrina para se proteger, mas nunca pensara na fé que exige trabalho, abnegação e testemunho do bem ativo. Estava, portanto, decepcionado.
Aureliano, tão expansivo nas afirmações fáceis, levantou-se da cama profundamente amuado, arredio e nervoso. Quantas vezes, gente, Jesus está falando conosco? Não recalcitres contra os aguilhões, e a gente está indo ali para o outro lado. Não recalcitres contra os aguilhões, e a gente está indo para o outro lado. E ele fala mais amorosamente ainda, né? Ele nos contempla com ternura, nos toca os ombros, assim como ele fez com Paulo, com Saulo, e numa inflexão de voz paternal, ele diz: não recalcitres contra os aguilhões. E o aguilhão, meu povo, que é o aguilhão? E o que é recalcitrar? Eu não posso deixar de falar nisso porque é um negócio assim que mexe muito comigo. É porque vira e mexe eu estou recalcitrando contra os aguilhões, sabe? Então eu fui entender o que é recalcitrar e o que é aguilhão. Aguilhão é aquele ferro que antigamente as pessoas botavam, principalmente quem mexia com gado, com rebanho, botava um ferro então na ponta de uma vara e quando ele queria colocar o gado ali naquele cercadinho, o gado, então, ficava dando volta em torno do cercado e nunca entrava naquela porteira. Então, o, o cuidador do rebanho, ele ia com aquele ferrinho, né? Aquela ponta ali, espetando o gado para que ele saiba que ele tem que entrar naquela portinha ali. Mas só que o gado, teimando, ou seja, recalcitrando, ia para o outro lado. Então, Jesus, às vezes, fala assim, meu filho, vem por aqui. Elis, venha por aqui. Aí eu digo, não, senhor, o meu caminho é melhor, eu encontrei um caminho mais fácil, eu vou é por aqui. E aí vem o quê? Vem uma doença, um aguilhão. Elis, é para ir para aquela portinha ali, ó. Ela tá estreitinha, mas tu não pode entrar lá com um salto alto, tu não pode entrar lá com muitas roupas, tu não pode entrar lá com vaidade, com orgulho. Então vai deixando isso de lado, né? Aí eu digo, não, senhor, eu tô tão arrumadinha, tô tão bonitinha, tô tão cheia de adereços, né? Aí vem de novo. Ah, tá certo. Então, é, tinha uma chefe que dizia, quem tem que ele apare toda hora cai. Então, ele começa a tirar essas pessoas de perto que nos aparam toda hora, né? Aí, às vezes, é a morte de uma mãe, a morte de um filho, a morte de um amigo. Às vezes não é a morte física, de fato, mas é o afastamento, né? A pessoa tem que viajar para outro lugar, a pessoa tem que se distanciar. Então, naquele momento que a pessoa está distante, Jesus está trabalhando no nosso íntimo, a fim de que a gente pare tanto de recalcitrar contra o aguilhão. E aí, só para finalizar, a mente dele, nesse momento, recuava a passos largos. Então, ele já esquece os compromissos, ele já esquece os planos, tudo. Recua, porque tem a responsabilidade. Mal não saíra de casa, a caminho do centro urbano, eis que 4 companheiros humildes lhe surgem à frente, solicitando ansiosos. Aureliano, amigo, fundamos ontem um núcleo modesto e contamos com você. Sentimos-nos cercados de necessidades espirituais e precisamos de cooperadores da sua envergadura. Venha hoje à noite, não falte. Esperamos que aceite o nosso convite e que não desampare a nossa confiança. O interpelado, porém, muito diferente da véspera, sem qualquer disposição ao serviço sério e positivamente em fuga ante a ideia de responsabilidade, respondeu com secura: não, meus amigos, não posso dizer que sou espírita. E depois de uma pausa, ante o espanto dos companheiros, concluiu como muita gente: tenho muita vontade de ser. O último slide. Ah, tá. Então, aí a gente vai e pensa, pode? Aí a gente vai e pensa assim: quantas vezes que Jesus espera de nós algo maior, né? Que exige uma cota maior de integração, de humanismo, de solidariedade, de humildade. E a gente simplesmente diz: não, isso aí eu não posso fazer, não. Se ele quiser, ele que faça, né? Porque
Porque, assim, às vezes a gente tem muita dificuldade em nos desapegar do homem velho que nós somos, mas só que o Espírito Amigo e Benfeitor, ele fala para que a gente continue nessa caminhada com Jesus, é necessário que a gente deixe o homem velho para trás. É aquilo que aconteceu com Paulo, né? Com Saulo. Ele precisou se desfazer até do próprio nome. Gente, quantas vezes a gente está disposto a se desfazer de ideias, de pensamentos, né? Para servir ao Cristo? E Paulo, ele se desfez do próprio nome, da família, da terra. Onde Paulo chegava para pregar, ele saía debaixo de pedradas, debaixo de vaias, de insultos. E hoje não. Nós estamos aqui no conforto do nosso lar, falando do Evangelho de Jesus. A gente não tem pedrada, a gente não tem um navio que naufraga, a gente não tem prisão que nos impeça, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade. E assim, por que eu disse que essa história do Humberto falou fundo ao meu coração? Justamente por causa de que, às vezes, eu estou aqui no conforto do meu lar e eu não quero nem ligar o computador para participar de um grupo de estudo, né? Eu não quero nem pegar o celular, que já está no meu próprio bolso, às vezes a minha própria mão, para ler o Evangelho, né? Então, que a gente, nessa manhã de hoje, eu falo para mim particularmente, né? Que a gente possa verificar até que ponto a gente está agindo como o Aureliano, não querendo nos desfazer do homem velho que jaz em nós. E só para finalizar, não pensemos também que Jesus é maldoso a ponto de eu não querendo me desfazer desse homem velho que jaz em mim, ele vai me abandonar. Porque com o senador Públio Lentulus, naquela noite em que ele procurou Jesus para que curasse a sua filha, Jesus, no finalzinho, Jesus falou assim: está, porém, no teu querer aproveitar esse convite e seguir-me agora ou daqui a milênios. E o senador, naquele momento, ele achou que era difícil demais ele se desfazer desse homem velho que jazia nele. Ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo, todos os instrumentos pedagógicos que Jesus tinha dado para servir de aprendizado para ele nessa vida. Ele resolveu abrir mão disso tudo. E só com muita luta, com muita dificuldade, ele, depois de milênios, resolveu seguir o Cristo. Mas em nenhum desses dias, Jesus o abandonara. Então, assim, é essa lição que fica para mim. Porque mesmo quando eu fico batendo a cabeça e me negando, Jesus ainda assim não desiste de mim. E aí, eu não sei se a gente finaliza agora com essa música do Tim e da Vanessa, né? Porque ela fala muito ao meu coração nessa manhã, né? Aí não sei se a gente faz agora ou se a gente faz mais para o encerramento, quando as pessoas falarem também um pouco. O que vocês acham? O que vocês sugerem? Tanto faz, pode ficar à vontade. Né? Você É. programou como, Elise? Então vamos passá-la agora? Opa. Também, deixa eu só te falar um negócio. Às vezes tem outras pessoas querendo comentar e já está dando 9 horas, né? Talvez eu possa só ler a letra e depois a gente ouvir, porque ela está lá no grupo, né? No, Pode ser também. no deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas, a enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestralmente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca, o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável,
Percorre os caminhos, acalma os gemidos dos aflitos, dos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestralmente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol comparecido, inspirado, amável. Que a gente, então, nessa manhã de hoje, a gente possa percorrer os caminhos que acalma os gemidos dos aflitos, dos irmãos pequeninos, sedentos de Deus e de amor. Era essa a, a minha contribuição com o grupo na manhã de hoje, e eu sou muito grata por esse momento de reflexão em que eu pude também é, analisar as minhas falhas e ver onde que eu estou deixando a desejar com o Cristo que tanto espera de nós.